Ó, tem muita gente já mandando mensagem aqui e eu acho que o nosso convidado já pode se aproximar. A gente tem aqui a participação, chegando, deixa eu ver quem veio, o Edivan de Mamborê, que está mandando até a foto do radinho onde ele ouve. Tem a participação que chega, e é verdade o que eu vou dizer, a Sônia já tinha escrito pra gente antes mesmo de saber que é o Preto de Londres, que está aqui no estúdio. Vem mais perto aqui no microfone. Ela escreveu o seguinte, ó, que inclusive, ó... O que eu gosto do Preto de Londres quando ele fala onde ele está em Londres e a previsão do tempo. Olha que legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. É muito bom ter você aqui. Bom dia a todos, bom dia a vocês, Roberta e Marcelo, Marquinhos. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui, né, já que eu sou um ouvinte assíduo do T-News, da Rádio T no geral, né? Sempre que posso estou ouvindo o T-News ou até assistindo pelo YouTube. Olha, é só para você ter uma ideia, assim, tá bombando de comentários, os outros ouvintes, os demais ouvintes têm muito carinho por você, da gente falar de você aqui diariamente. Muito obrigado. Tá chegando convite, a Sônia mesmo tá perguntando se você não quer dar uma passadinha no Turvo para conhecer a família, tomar um café Quem por sabe, lá. Né? Tá chegando convite aqui para você. Da onde que você é, Preto? Eu sou... Nasceu aonde? Nasci em Apucarana e tive uma passagem pequena em Mandaguari por 3 anos, quando era criança, e depois Maringá, sempre Maringá. Faz quantos anos você não vem a Curitiba? Olha, acho que a última vez que eu vim em Curitiba foi em 1997. 97. Eu já não conhecia Curitiba, agora vindo agora... Não, ele não vem a Curitiba há 25 anos. 25 anos. Não vem a Curitiba. E há quantos anos você mora Você saiu do Brasil para Londres? Direto para Londres. Aí... Conta como é que foi essa história, como é que o Preto de Maringá, do Paraná, foi virar o Preto de Londres? Sim, eu era representante de uma empresa, trabalhava em Maringá, viajava muito para São Paulo, capital, e de repente na crise dos anos 90, eu fiquei sem emprego, né? E era só eu e a esposa na época, então decidimos aventurar, sair para outro país. Como tenho descendência italiana, então achei melhor ir para a Europa. Fica mais fácil, você tira documento italiano, você tem a liberdade na Europa. Até então tinha, porque agora está no Brexit, mas essa é outra história. Mas então decidimos ir para Londres e fui para Londres em novembro de 1999. E o plano era ficar uns 4, 5 anos. E você chega mas você chega em Londres, vai aonde? Para onde que eu vou? Então, já tinha um parente lá? Tinha um amigo que era um cliente em São Paulo, que tinha ido para lá, filho dele, né? Tinha ido para lá e eu vi ele a primeira vez em São Paulo e ele falou para mim, não, olha... Nem te conheço direito, mas você vai para Londres, cara. Você tá querendo sair do Brasil, você vai para Londres, ó, tá aqui meu telefone, quando você chegar você me liga. E assim foi, não tinha amizade com ele, virou meu melhor amigo lá em Londres. Fui através dele para lá, em novembro de 99. Primeiro emprego? Lava prato em restaurante. Verdade? É. Ali a gente chega, eu trabalhava lavando prato, assim, rede de restaurante estrada, que tem aquelas máquinas gigantes. Então, nós trabalhávamos em 4, 2 na máquina e 2 na mesa, recolhendo toda a louça da mesa. Ali comigo tinha um advogado de Maringá, que fazia a mesma coisa. Tinha pessoas que tinham faculdade, que ia para lá, mas como é o início, a gente não escolhe nada, né? Você tem que começar por baixo. Que coincidência você, de cara, encontrar alguém que é também do Paraná lá, de né? Maringá. De Maringá ainda. De Maringá. E se tornou meu amigo até hoje. E assim começamos a vida ali. Depois, aí aprendi, quando tinha o tempo de ir para a escola, aprendi inglês. Eu falava muito pouco inglês quando fui para lá. Aí aprendi inglês e aí fui mudando a minha perspectiva. Como gosto de dirigir muito, né? Tirei minha habilitação e comecei a fazer entregas para uma empresa uma empresa grande, era a segunda maior da Inglaterra, que era peixe e carne. Então para os restaurantes, inclusive onde eu trabalhava, passava fazendo entrega. E por uma coincidência eu peguei férias no restaurante, só fazer um teste da firma. E o teste que eu fui fazer nessa firma de motorista me mandou nessa rota que tinha que passar onde eu trabalhava. E eu tava de férias só. E quando não tinha o que fazer. Aí chegou lá, daí tinha um cara que tava me acompanhando, me treinando. Falei, olha, nesse restaurante que eu não vou poder entregar, não, você vai lá? Eu, por quê? Não, porque eu trabalho aí, só tô de férias. Aí ele fez a entrega. E assim foi a minha vida. Depois, mais pra frente, tirei minha licença para táxi, que não é fácil. O que é ser taxista? O que é ter uma licença para táxi? O que tem que fazer para ser uma pessoa que você é hoje em Londres? Então, táxi em Londres tem duas categorias. Ou você é Black Cab, que é o táxi oficial, né, que você vê aqueles carrinhos tradicional que a rainha não deixa mudar. E
e depois táxi que você pode ser táxi, como outros, como aqui também, né? Mas para ser um Black Cab, você estuda a média de 3 anos, dependendo da tua frequência na escola, o knowledge, que é o conhecimento da topografia de Londres, que lá é dividido por zonas, zona 1, zona 2, zona 3, em círculos. Então, Não adianta ligar o GPS, tem que conhecer a cidade. Tem que conhecer muita coisa. Tem que conhecer o nome das ruas. Todos os nomes das ruas do centro de Londres, todos os hotéis. Agora, o curso que eu fiz é 20% do Black Cab, mas já foi difícil. Eu fiquei 3 meses estudando muito. O que eu escrevi, escrevia para mim memorizar. Deu a grossura, sei lá, de um dicionário, de uma bíblia grossa assim, foi muita coisa. E aí eu memorizei, aí passei nos meus testes, tirei minha licença, e a cada 3 anos tem que renovar a licença, que é o exame de saúde. É só o exame de saúde que tem que fazer, a cada 3 anos, check-up geral. Mas por que você vai tanto no aeroporto hoje? O que você faz com o teu carro? Eu tô vinculado, assim, cadastrado numa empresa que ela trabalha mais com a empresa aérea. Então, hoje, o que eu mais faço mesmo é prestar serviço para Emirates, para a empresa aérea Emirates. Você atingiu o teu objetivo? Hoje você está fazendo o que você pretendia fazer? Está no lugar onde você gostaria de estar? Não pretende voltar de Londres? Qual que é a tua avaliação hoje, depois de todos esses anos em Londres? Sim, poderia ser um objetivo melhor, né? Mas eu gosto do que eu faço. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, eu gosto de estar dirigindo para pessoas, gosto de estar conversando com pessoas diferentes. Sim, eu acredito que eu atingi o meu objetivo. Eu tinha sempre trabalhando em outras empresas, em outro tipo de trabalho, mas sempre eu pensava em fazer isso que eu quero fazer. Que eu sou eu falo, táxi executivo, né? E era isso que eu queria fazer. Como é que chama isso em inglês? O que você é lá? Você não é um cab, né? Chauffeur. Um chauffeur? É. Olha que lindo, um chauffeur. Eu achei chique. Chauffeur. Ele falava que o cara é motorista, que era um chauffeur, em francês, chauffeur. Sabe o que eu quero saber? Como é que vocês ficaram amigos? Como é que você conheceu o Marcelo? Foi na rádio mesmo? Foi na rádio. Claro. Marcelo e outras pessoas que eu conheci aqui através da rádio. Sempre, né, ouvindo vocês e quando tinha oportunidade no YouTube. E aí um dia, você disse que ia pra lá, né? Sim. Você pegou meu WhatsApp e disse que ia pra lá. Daí veio a pandemia. Nem acreditei. Depois veio a pandemia, então nós ficamos um tempo prorrogando essa viagem, né? E deu certo. Eu fui 2 vezes, nós ficamos 2 vezes em 5 meses, né? Aí um amigo meu foi pra lá também, que é médico, daí conheceu ele, ficou uma semana com ele, a coisa vai indo de um pro outro. E agora todo ano você vai querer ir pra lá. Não, todo ano não, 2 vezes no mesmo ano. Ó, o Reinaldo tá fazendo uma pergunta pra você. Pedro, quanto tempo você demorou pra aprender a falar inglês e quais as principais dificuldades que você encontrou lá? Eu demorei 1 ano pra falar bem inglês, porque eu tinha muita vontade de aprender o inglês. São 2 línguas que eu queria aprender, eu aprendi, o inglês e o italiano. Eu sou descendente italiano e eu pensava assim, vou ter um passaporte italiano, tenho que falar a língua, né? Então eu fiz aulas, ganhei o curso italiano, fiz pessoalmente. Então o inglês foi 1 ano, estudando pouco, mas trabalhando bastante só com inglês. Então eu aprendi. Mas assim, mas você tem mas tem uma pergunta a mais nessa aí, Roberto. Quais são as dificuldades? Não, ele tem ouvido bom. Eu tô no carro com ele, eu vejo que ele tá ouvindo as pessoas mandando mensagem para ele. Então assim, às vezes ele tava fazendo uma ligação, eu não entendo bem o que o cara tá falando com ele, mas eu acho que ele tem um ouvido de um brasileiro, como o preto, tem que ser melhor do que a fala. Porque ele fala com árabe, fala com brasileiro, fala com italiano, então assim... E com gente com sotaques muito diferentes, né? Tentando se expressar em inglês, né? O teu ouvido tá cada vez melhor. Sim, graças a Deus. Eu servi o exército, e quando eu servi o exército, você me lembrou uma coisa boa, e que nesse quesito eu era muito bom. Isso que você falou, foi falado por um sargento uma vez para mim, você tem um ouvido muito bom. E eu não sabia nem o que, mas eu ficava atento, eu estava ali numa instrução, mas eu estava ouvindo qualquer coisa que já concentrava nas 2 coisas. Ele ouve muito bem, eu já reparei, a pessoa fala baixinho lá no telefone, ele está respondendo a pessoa, então isso é uma coisa, ele tem um ouvido bom para ouvir e tem um ouvido bom para entender o que os outros estão falando. E falar inglês não é só falar, o pior é entender o que o outro te pede. Você falar, você pede uma coisa, mas quando o cara te pede uma coisa, você não sabe o que ele está falando. Então, o falar é uma avenida de 2 mãos, né? Uma que vai e uma que vem. Exatamente, tem que entender bem. Agora, só para terminar de responder a pergunta do nosso amigo aí, a maior dificuldade que eu encontrei lá foi o frio.
Foi, que lá fazia muito frio, né? Mas agora não tá tanto, né? Mas assim, há 20 As pessoas anos atrás. costumam dizer que a gente acaba passando às vezes mais frio aqui do que em países da Europa por causa da falta de infraestrutura, né? De não ter a calefação, de não ter... As roupas não são tão apropriadas, né? Muita gente, inclusive, que vem da Europa para Curitiba fala, agora eu vim para o Brasil passar frio aqui. Isso é verdade? Lá se vive com um pouco mais de conforto térmico por causa da estrutura do país? Exato. Lá tudo é aquecido. As casas, o comércio, até qualquer, vamos dizer assim, botequinho de esquina, é porta de vidro. Você entra, fecha as portas e é aquecido, tem um aquecedor, né? Aquecedor a gás, que são água quente que corre naqueles radiadores, né? Então tudo é aquecido. Só que eu andava muito, né? E eu andava de ônibus e tal, e aí onde eu enfrentei esse frio, na época era muito mais frio, há 20 anos atrás é bem mais frio do que aqui, do que hoje. Lá hoje não faz tanto frio. Então foi uma maior dificuldade que eu encontrei, porque eu era de Maringá, né? O frio lá não é tanto. Ah, lá o clima é uma Que delícia, carro que você né? tem? Eu tô com Mercedes, né? Que Mercedes que é? S350. Quanto custa uma Mercedes 350S, zero bala, for para comprar lá, você hoje? Lá? Lá. Pode falar em libras, a gente multiplica. Em média 100 mil libras. 100 mil A diesel, né? Porque o carro lá é diesel. Agora, se for full Pode falar. electric, que é Full totalmente, elétrico, 100% totalmente elétrico. elétrico, 150 mil libras. Mas quem tem... O teu próximo carro que você vai ter que comprar tem que ser full elétrico ou pode ser diesel A ainda? partir de 2024 tem que ser... Nosso trabalho tem que ser Tudo elétrico. A partir de 2024 você não pode comprar uma Mercedes a diesel. Não posso. Você vai ter- Quem tem ainda usa até vai usando, pra mim já é 2018, então você tem que ir usando até... Essa vai ser a última tua, então, a diesel. Exato. A próxima já vem full elétrico. Tem Bem que mais ser concreta elétrico. a Não sei se vai- transição, só né? não sei se vai do ser que a Mercedes. nossa aqui, né? É. Que tá tudo perdido ainda, né? Não é acessível, a gente... Quando Pouquíssimos você compra carros um carro, elétricos 100 mil circulando. libras aqui daria 600 mil reais. Então, acho que quase 500 mil reais. Mas você pode comprar igual no Brasil, você pode financiar em 48 meses. Sim, até mais. É. A vantagem de quem tem essa licença, que é a licença que é dada pela prefeitura, que é Você bem tem difícil. isenção? Tem isenção. Tem isenção. E parcelamento também, né? Você paga até em 6 anos. Muitas participações aqui, Preto, o Rodrigo Ruiz está comemorando de você ser conterrâneo dele de Apucarana, por ter passado por lá. Que bom. A gente tem o Danilo dizendo que está gostando muito de saber a sua história. Ele diz, eu fiz a mesma coisa em 2007, no primeiro emprego, trabalhei de ajudante de cozinheiro, depois garçom, estou saudoso aí da experiência, né, de viver no exterior. Tem participação que chega do Mustafa, ele que é de Ponta Grossa, e diz, tô matando uma curiosidade, tá feliz de te conhecer, porque a gente sempre menciona você e agora estão vendo você aqui na transmissão. Legal. Tem o Fábio André, ele que é motorista, que está acompanhando a transmissão também, o Lorival, que está desejando um bom dia para todo mundo e está acompanhando também. A Letícia, né, escreveu aqui, que entrevista maravilhosa, que legal ouvir as suas experiências. E tem pergunta que chega do Jabuti Faceiro, de Ubiratã, também um ouvinte que está sempre com a gente aqui. Ele diz, você é natural de Apucarana, também sou de Apucarana, e ele pergunta se você pretende voltar a morar no Brasil algum dia. Olha, eu sou paranaense, sou brasileiro, paranaense, e tenho muita saudade daqui. Só que também tenho muito medo da vida aqui. Então a gente fica assim, com um pé na frente e outro atrás, esperando para ver como que vai ser o futuro disso aqui, né? Mas, coração paranaense. Tenho sim, planos de voltar um dia, mas não sei quando, né? Eu penso mais nos meus filhos agora. Meus filhos nasceram lá, minha filha tá na faculdade, inclusive ela tá aqui em Maringá, na casa da minha mãe, tá de férias. Então, penso mais na formação dos meus filhos, né, na educação lá. Mas depois que essa fase passar, eu acho que, não sei, de repente É difícil desgarrar de lá, hein? A gente vê a vida dele lá, né? Eu fui 2 vezes, fiquei aí quase 15 dias com ele, mas é difícil desgarrar, assim, a sensação que eu tenho é que ele tá numa coisa muito garantida, assim. E a você, hora que depois ele de tanto acorda, tempo ele tem assim, trabalho. E depois de tanto tempo assim, você não volta mais para o que era Maringá ou o que era Curitiba. Sentiu isso também? Você vai Sim. voltar para um outro lugar que você já não conhece tão bem, né? Exatamente. Quando eu volto para Maringá, às vezes, eu volto, sempre venho uma vez por ano. Depois dessa pandemia, fiquei quase 3 anos sem vir. Mas a gente estranha bastante. Quando chega, é bastante diferente, né? Tudo diferente. Eu fiquei a primeira vez que eu vim no Brasil, fazia 4 anos que eu não via. Foi não lembro agora que ano foi. A primeira coisa que eu estranhei foi quando eu saí do aeroporto em Londrina e eu vi a fiação no alto, porque lá é tudo subterrâneo, né? Olha que interessante. Eu estranhei, porque não lembrava daquilo. Tem coisa que você não lembra, né?
Como tem ditados do dia a dia que a gente não lembra também, que a gente não usa mais. Interessante, fiação. Inclusive tinha um tênis pendurado na fiação. E eu achei muito engraçado aquilo. Falei, nossa, eu não lembrava mais, porque a gente não fica memorizando como que era aqui. Porque lá é tudo subterrâneo, né? Tanto a eletricidade, o gás e a água, né? Muito provavelmente agora, né, com essa transição para os carros elétricos lá, que é muito mais acelerada do que está sendo aqui, você vai vir para cá e vai estranhar o barulho na rua. Porque vai diminuindo o som dos carros, vai chegar aqui e vai achar muito barulhento, não é isso? Também. Muito legal. O Edson, para a gente fechar aí, a gente até combinou ontem que ia ser uma conversa tranquila, rápida, e que depois você ia acompanhar o programa bem sossegado ali, tomando um cafezinho. Mas o Edson está perguntando se você conseguiu comprar a casa própria lá. Não, eu não. Sempre a gente tinha. É um processo diferente, que eu era casado antigamente e tal, e com outra esposa, então tava nesse plano. De repente a gente divorciou e tal, e eu fiquei sozinho um tempo, e depois casei novamente com uma maringaense também, a Ionara, que o Marcelo conhece. Mas agora é o meu próximo plano agora, já estou me preparando. Quanto você paga de aluguel, Preto, por mês? Em Libra? Agora estou pagando 1.400 libras. 1.400 libras. Quanto fica do centro de Londres isso? 50 minutos, mais ou menos, de carro. 1.400 libras dá para multiplicar por quanto? Por 5 ou por 6 a libra, sabe? Quase 6, né? Quase 6? 1.400, 6, 4, 24, 6 vezes 1, Nós estamos aí falando de 8.400. Mas a média, né? Só que assim, uma coisa que eu aprendi com o Preto, não dá para multiplicar. Você não pode só falar, vou comer um lanche lá, custa 10 libras. Cara, meu cara tá me cobrando R$60 pra esse lanchinho. Você não come nada, não dá pra fazer conversão, né? Não faz conversão. Ali a gente tá ganhando em Libra, tá gastando em Libra, né? Queria gastar em reais, mas não dá, tem que ser em Libra, então. Queria ganhar em Libra e gastar em reais, aí a gente ficava jóia. Obrigado, então. O Ronaldo é taxista aqui em Curitiba, tá desejando ele botou boa sorte, parceiro, tá acompanhando a entrevista, muito legal. Como é importante compartilhar, né, às vezes as histórias que são mais cotidianas, mas uma experiência diferente de ter ido para lá, ter arriscado, né, muita gente tem vontade, não tem a coragem, e trazer pra gente bem real, né, como é que é você enfrentar, ir lá e... Roberto, eu vou te dizer a verdade, deve ser desejo de milhões. Com certeza. Não é desejo de milhares. E aí desejo de milhões de pessoas ouvir alguém que nasceu em Apucarana, passou por Mandaguari, foi lavar prato e hoje tem uma Mercedes, trabalha numa empresa de companhia aérea, enfim, e tá aqui no Brasil de volta e vem. Então, é compartilhar um sonho que muitas pessoas gostariam já de ter feito, né? Que às vezes uma passagem do Preto pela Rádio T, uma pequena palavra dele fica na pessoa. Falou, o cara foi, hein? Acho que tem que ter coragem, vamos embora. A gente, inclusive, tem ouvintes pedindo contato, que eu vou passar depois para você o contato, para você conversar com eles, que querem saber mais aí sobre a sua jornada. Vou fazer mais uma pergunta. Conheceu a Vandiluz? Conheci, tive o prazer de conhecê-la, sim. Conversaram, chegou a ver o livrinho dela? Ele não, mais do que isso, ele deu para ela um transfer, ele foi buscar no aeroporto. Fui buscar, eu prometi para ela, que aí pegava ela no aeroporto, trazia para casa dela, e aí ela teve um problema na Alemanha, né, ficou... final de semana lá, mas quando ela chegou domingo de manhã, eu peguei ela no aeroporto e levei pra casa dela. Foi uma satisfação imensa conhecer ela. Uma história bem parecida com a sua também, né? Ela foi pra lá também no risco, trabalhou com várias coisas antes de conseguir. Por coincidência, ela é de Mariluz, a cidade da minha ex-mulher. Tá todo mundo em casa aqui. Muito bem, esse é o Preto de Londres, nosso ouvinte, se tornou um amigo do Marcelo, né? De tanto que ouviu o T-News. Teve até um ouvinte que comentou aqui que vê tuas participações também no programa do Nego da T, então você ouve a Rádio T em outros horários também, não é só no T-News. Não conheço ele pessoalmente, vamos ver se nessa viagem posso encontrar ele, mas... Esse viaja o tempo inteiro. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço, um prazer imenso. Já são 7h54, a gente vai encerrando a edição estadual, mas depois do intervalo continuamos com o noticiário, a transmissão para a parte do Paraná e na internet até às 8h20, no YouTube, no Facebook, T-News no ar. Obrigada pela companhia dos ouvintes, pela audiência. Até amanhã, né? Até amanhã.